Olha só, eu quero que você fique nesse vídeo comigo até o final, porque eu vou te mostrar todo o processo que eu fiz depois que eu peguei de volta uma graninha que eu tinha aplicado num banco que sofreu uma liquidação, que eu não quero nem mais falar disso, porque a minha grana já voltou, e eu decidi investir em fundos de investimentos, 3 do setor imobiliário e 1 do setor do agronegócio. Isso não é uma recomendação de investimento, mas está alinhado com a minha carteira e com os meus objetivos. Serve apenas para uma referência para você olhar e daí você tomar a decisão do que você vai fazer com a sua grana quando você receber de volta do Fundo Garantidor de Créditos. Meu nome é Natanael Filho, eu quero descomplicar as finanças, mostrando para você na prática o que é que eu faço com o meu rico suado dinheirinho para poder eu ter uma vida confortável mais para frente. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Olha só, eu tinha investido numa letra de crédito imobiliário com prazo de validade de 6 meses e no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho, veio a liquidação do banco e aí o meu dinheiro ficou aguardando a deliberação do Fundo Garantidor de Crédito. O processo já aconteceu, já fiz vídeo aqui, já postei, já recebi a grana, mostrei como é que você acessa lá o app do Fundo Garantidor de Crédito, tudo mais. Tem um vídeo aí explicando. Se você está nessa situação, dá uma olhadinha para você preencher tudo que precisa para receber a sua grana de volta. Eu recebi a minha, eu tinha investido R$ 2.345 e eu recebi daquela LCI, com tudo direitinho, R$ 2.545,89. E aí eu pensei, o que eu faço com essa grana? Compro uma outra LCI? Bom, eu estou fazendo um rebalanceamento da minha carteira e aí eu fiz a opção de comprar cotas de fundos de investimentos, sendo 3 do setor imobiliário e 1 do setor do agronegócio. Então, de novo, reforçando, não é uma recomendação de investimento, é o que está alinhado com a minha carteira e com o meu propósito. E é isso que você tem que fazer para você. Então, vou te mostrar o meu exemplo. Eu comprei cotas do fundo GARI, VGHF, VGRI e o VGIA. Eu optei por fundos base 10. O que é um fundo base 10? São aqueles cujo valor da cota fica oscilando em torno de R$10. Simples a explicação, e é isso aí. Existe base 10, existe base 100 e existe base 1000. Eu comprei cotas de fundo base 10. Qual era a dúvida que eu tinha? Se eu deveria comprar todo o valor em cotas de um fundo só ou se eu deveria dividir. E é isso que eu vou explicar para você aqui agora, porque aí tem o conceito de você balancear os seus investimentos com uma correlação negativa. Quando um está crescendo, o outro até pode não crescer tanto e vice-versa. No final, na média, você sai sempre ganhando. Isso é diferente de você colocar a tua grana toda em um lugar só e se aquele fundo ou aquela ação ou aquele investimento cai, você perde a sua grana. Então, eu vou te mostrar aqui qual é essa diferença no detalhe. Então, vamos lá para o meu querido Excel. Aqui eu estou te mostrando qual era o produto que eu tinha comprado, era uma LCI, que tinha resgate só no vencimento. Eu fiz um investimento inicial de 2.345 e lá no vencimento, depois de passar por todo o processo do Fundo Garantidor de Créditos, eu recebi 2.545,89 centavos, vou arredondar 2.545, e isso deu uma rentabilidade de 8,6% em 6 meses, beleza? Aí o que eu fiz? Bom, alinhado com a minha carteira, com os meus planos de investimento, com tudo que eu penso em termos de como vai ser o meu futuro, eu decidi investir esse valor em fundos de investimentos ou fundos de investimentos do agronegócio. Selecionei alguns fundos que eu já tinha na minha carteira, não queria buscar nada além, eu já tenho uma quantidade bacana e não adianta você aumentar muito o número de fundos
que você tem, porque você vai ter que fazer sempre uma releitura, uma nova abordagem. Então, eu já tenho um número considerável e eu faço o monitoramento deles. Eu escolhi fundos que eu já tinha investido. Bom, essa é a minha decisão. De novo, não é uma recomendação de investimento. Aí, no dia 21 de janeiro, eu fui lá, fiz a consulta no site do Investidor 10, às 14 horas. Por que eu estou falando isso? Porque os valores podem mudar quando você estiver assistindo esse vídeo e aí a coisa não vai ficar tão clara para você. Mas eu vou botar aqui no Excel todos os valores que eu tinha naquela data e naquela hora. Bom, vamos lá. Eu podia fazer a compra de um só ticker, de um só tipo de investimento, cotas de um só fundo de investimento imobiliário ou de FIAGRO, Fundo do Agronegócio. E aí, eu fiz aqui uma continha para você para te mostrar como é que fica. Vamos lá. Eu vou te explicar por que eu decidi comprar cotas de fundos diferentes ao invés de investir tudo em um fundo só. Isso se chama correlação negativa e para isso a gente faz um estudo anterior. O que isso significa? Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, mas eu vou dar uma passagem rápida agora. Dependendo do que você quer, qual é o seu propósito, primeiro você tem que entender que colocar todos os ovos no mesmo cesto pode ser um problema muito sério. Então, você coloca em cestos diferentes. E é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Só que além de você colocar em cestos diferentes, você pode escolher produtos que tenham respostas diferentes para algumas situações do mercado. Vou te dar um exemplo no caso dos fundos de investimento imobiliários. Quando você tem um fundo de tijolo, ele reage de uma forma quando a Selic está aumentando, já o fundo de papel reage de uma outra forma quando a taxa Selic está aumentando. E essa condição se altera quando a taxa Selic está diminuindo, tanto para o fundo de tijolo quanto para o fundo de papel. Essa correlação negativa, ou seja, um vai num sentido e o outro vem no outro sentido, te dá uma rentabilidade bacana, mas, muito além disso, ele te protege contra risco. Então, existe um estudo onde você tendo forças equilibradas, no final das contas, você pode não ter o ganho máximo, mas você tem um ganho, uma rentabilidade considerável, porém você reduz consideravelmente o seu risco. E esse era o meu objetivo, ter forças diferentes equilibrando os meus investimentos. Então, eu tenho aqui o fundo Gari a 8,91, com dividend yield, ou seja, quanto que ele pagou de dividendos no último ano, algo em torno de 11,17. O PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, 0,94, ou seja, ele ainda está levemente descontado. E aí eu poderia comprar 286 cotas desse fundo, que isso aí geraria para mim, então, em termos de proventos, R$ 22,86 no próximo mês, e isso significaria 2,6 cotas a mais. Poderia pegar os mesmos 2.545 e comprar 354 cotas do fundo VGHF, que estava a 7,19, e isso ia gerar para mim algo em torno de 24,79 no mês seguinte, e representaria mais 3,4 cotas naquele mês. E isso aí se tornaria uma bolinha de neve. Ou seja, eu fiz aqui a comparação entre eles, gastando todo o valor em cada um deles. 286 cotas, 354, 299 e 256. Agora gravem esse número. Esse número aqui, 299, representa a média de cotas. Ou seja, eu peguei esses 4 valores, somei e dividi por 4. Isso me daria uma média de proventos no mês seguinte da ordem de R$ 30. Vou até colocar aqui mais umas casinhas decimais para ficar mais preciso. R$ 29,83, que representariam, em média, 3 cotas. Beleza? Então, olha só. Se eu fosse olhar só para a rentabilidade isolada, certamente eu iria escolher
esse aqui, que é o VGRI. Por quê? Eu comprando 299 cotas, eu vou ter uma rentabilidade no mês seguinte de R$ 35,90 e eu acrescentaria 4,2 cotas no meu cestinho ali. Aí, pô, Natan, por que é que você não faz isso? E agora eu vou te mostrar aqui embaixo por que é que a gente não faz isso. Se esse fundo tivesse algum problema, esse valor, todo esse cálculo seria perdido. Então, quando você pega o valor total e você divide por 4 diferentes investimentos com correlação negativa, olha só o que acontece. Eu peguei aqui agora, fiz um cálculo que deu os 2.545 dividido por 4, R$ 636,47. Então, esse é o valor que eu vou utilizar para comprar de cotas de cada um dos 4 de fundos de investimentos. Então, se eu pegar esse valor agora e comprar as cotas do GARI 11, eu compraria 71 cotas. 71 cotas me dão R$ 5,71 de proventos no próximo mês, e isso representa menos de uma cota. E eu fiz essa mesma conta para o VGHF 11, para o VGRI 11 e também para o VGIA 11. Então, eu teria 71, 89, 75 e 64. Olha aqui a curiosidade. Aqui a gente já vê que as forças estão equivalentes, porque eu tenho aqui, em termos de quantidade de cotas, somando, aqui não é a média, lá em cima foi a média, somando eu tenho 299 cotas. Quando eu pego a soma dos proventos dos 4 fundos, eu tenho 29,83. E quando eu vejo quantas cotas a mais eu teria no próximo mês, eu tenho 3,5 cotas. Então, quando eu comparo agora o total de cotas, eu dividindo pelos 4 fundos, e o total de cotas, o máximo de cotas, quando eu compro apenas um deles, o resultado seria, eu tenho 3,5, eu perderia para o VGRI, que tem 4,2, e eu perderia para o VGIA, que eu tenho 3,6. Ficaria acima do GARI 11 e também acima do VGHF. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo para ganhar. Ou seja, se houver um problema em um deles, eu tenho um problema em 25% do meu investimento. Os outros 75%, que equivalem às outras 3 forças que eu tenho, os outros 3 fundos, eles podem continuar ganhando. Ou seja, na média, eu consigo ter uma rentabilidade bacana e eu diminuo o meu risco. Se eu colocar todo o valor em apenas um deles, se ele cresce, beleza, eu ganho muita grana. Se ele tem qualquer problema, eu vou perder a grana, podendo perder todo o meu investimento. Então, é dessa forma que eu fiz. Só que na hora de investir, os valores não batem exatamente. Então, eu tive que colocar uma graninha a mais. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de comprar 71 cotas, eu comprei 75 cotas. Ao invés de comprar 89, eu comprei 90. 75 eu consegui comprar 75 e 64 cotas eu comprei 65. Então, o total das minhas compras, quando eu fui na feirinha dos fundos imobiliários, eu gastei 2.611 contra os 2.545, ou seja, coloquei uma graninha a mais para poder simplesmente fechar aí essa conta. Então, essa é a ideia de você pegar uma grana que você pode não estar esperando, como é o caso aqui, ou é um bônus que você recebe da sua empresa, alguma coisa de diferente, uma grana que cai na sua conta, e aí você vê alinhado com a sua carteira o que é que você vai fazer na hora de investir. Aonde você vai colocar o seu rico suado dinheirinho. Olha só, se esse vídeo agregou valor para você, se você conseguiu entender essa divisão de forças, aonde você trabalha forças diferentes, de direções diferentes, para que você diminua o seu risco e tenha uma rentabilidade bacana, então me faz uma gentileza, dá um like e manda esse vídeo para alguém.
porque alguém precisa ter esse conhecimento. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários que eu esclareço para você. Estou te colocando aqui uma situação real que eu fiz, eu não estou inventando os números, eu não estou criando uma grana imaginária, eu estou pegando o meu rico suado dinheirinho, fazendo investimento alinhado com a minha carteira, com o meu perfil de investidor e com os meus planos futuros. E eu vou continuar fazendo o acompanhamento dessa planilha para ver como é que ficam os resultados daqui para frente. Eu falei anteriormente, eu já tenho desses investimentos na minha carteira, mas essa quantidade eu vou monitorar daqui para frente para ver se eu fiz um bom investimento, se eu não fiz um bom investimento e quais são os resultados. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Passa para frente e até a próxima.